Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional no livro de Provérbios e quero convidar você para refletir comigo em alguns versos do capítulo 13 de Provérbios. E confesso que ao fazer o meu devocional pessoal, que, como já disse em outras transmissões anteriores, que faço uma leitura de cerca de 3 a 5 capítulos de cada livro da Bíblia por dia, num plano para fazer a leitura da Bíblia inteira no ano. Em outros anos, li mais capítulos para ler mais vezes a Bíblia no decorrer do ano, mas Deus colocou no meu coração neste ano de compartilhar por meio de transmissões sempre que possível. Não consigo todos os dias transmitir, pela misericórdia de Deus e graça. Ele tem me dado a capacidade de estar constante na leitura diária, de uma forma regular, disciplinar, e eu tenho desenvolvido isso em minha vida, procurando ser constante, diligente, uma regularidade, mais do que uma religiosidade, mas um alimento diário, como quem depende do pão, como quem depende da comida todos os dias, porque o corpo requer todos os dias o alimento. E tenho procurado fazer dessa analogia, que não é ideia minha. Jesus Cristo mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é uma analogia muito propícia, nítida, cristalina, de que, tal como precisamos de alimento físico todos os dias para que o nosso corpo físico tenha saúde, da mesma forma precisamos todos os dias de Deus, do seu alimento espiritual, que é a sua palavra para as nossas vidas, falar com Deus através da oração todos os dias. Todos os dias precisamos de Deus, tal como todos os dias precisamos de alimento. E hoje teve uma situação muito inusitada em que, como em outros momentos, eu fui profundamente confrontado com área na minha vida em que eu preciso trabalhar melhor. E se essa fosse a sua situação também, que Deus nos abençoe com sua graça, com a sua misericórdia, com o seu poder de modular o nosso caráter. E eu acredito que o assunto de hoje, ao lançar aqui, vai falar por si só. Então temos como assunto e título de hoje o que está em Provérbios capítulo 13, verso 7, em que o sábio, ele assim diz: alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Poderemos destacar as palavras riqueza e pobreza na sua antítese, em que podemos destacar o verbo aqui fingir. Alguns fingem que são uma coisa e são totalmente o oposto.
os que fingem que são ricos e na verdade são pobres, e o oposto, os que fingem que são pobres e são ricos. E pensar também se o que está sendo dito tem a ver mesmo com riqueza e pobreza material, ou se transcende o significado no sentido de que o autor, quando falava, estava falando de posses, de propriedade. E isso não vamos enxergar só nesse texto, se não estendemos um pouco mais o versículo. Vamos ler do verso 7, estamos falando do capítulo 13, vamos ler do verso 7 até o verso 11, e aí nós vamos ver que realmente o que o sábio está dizendo trata-se no que se refere riqueza e pobreza, está falando de recursos financeiros, sim. Vou transpor aqui para a nossa leitura, a gente volta aqui e pensa um pouco mais. Do verso 7. Alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. E aqui, por fim, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Bem, do que lemos aqui dos versos 7 ao 11, nós vemos que versos 7 e 11 está falando sobre riquezas, deixa eu ajustar aqui, riquezas, a pobreza, versos 7 e 8 aqui. Sobre o rico, sobre o pobre. Bem, dos versos 7, 8 e 11, nós vemos que ele se prende a o tema do uso dos recursos, o uso do dinheiro, o uso dos bens como um todo. Então fica um pouco mais cristalino que realmente o sábio, e aí eu digo sábio porque o livro de Provérbios, ele tem uma particularidade em que a sua autoria predominante ela é atribuída ao sábio Salomão, e chamamos aqui sábio porque quando já vimos no livro de Reis, do capítulo 1 até o capítulo 10, que abrange o período do reinado de Salomão, principalmente no início do livro de Reis, em que Salomão, ainda jovem, logo quando assumiu o reinado e na sua juventude, reconhecendo de si mesmo inexperiência para ser rei e governar ao povo, em oração, ele pediu ao Senhor sabedoria para liderar. E a resposta de Deus para ele em sonho foi: olha, você poderia ter me pedido riqueza, poderia ter me pedido muitas coisas pessoais para a sua vida, mas nessa virtude de pedir algo não necessariamente para si, mas para o meu povo, para você conduzir o meu povo, eu te dou o que você me pediu e dou além mais. Você me pediu sabedoria para liderar, eu te dou sabedoria. E, além disso, te dou riquezas e algo muito do que você nem mesmo pediu, te dou. Então, aqui, o livro de Provérbios, ele, da sua composição e coletânea de
frações daquilo que veio, que procedeu da mente do sábio, não transparece a ideia de que foi escrito numa tacada só, de que o sábio ele sentou na escrivaninha e com a sua pena e tinta foi ali escrevendo do início ao fim, como se o registro tivesse se dado num só momento. Mas predominantemente do capítulo 1 até o final, e vemos que é como se várias situações em que o sábio precisou de um conselho prático ou uma ideia prática, ele ou algum amanuense, como Salomão se via cercado de funcionários, cronistas, alguém que tomasse notas dos atos do rei, alguém ainda ele tinha essa particularidade de quem tomava nota dos seus atos no exercício do reinado, mas alguém que também tomava nota de algo voltado para a sua sabedoria, a sua alguém que tomasse nota do que ele fazia, tido como virtuoso. Não há ao certo, no que se refere a Salomão, se o registro se deu do seu punho ou se ele se utilizou de um amanuense e depois, no momento posterior, de fazer uma revisão e na hora de fazer o registro, que aí é o que na teologia conhecemos como a inspiração, ou seja, o sopro de Deus em certificar de que o registro se desse de uma forma totalmente coordenada e supervisionada pelo Espírito, mas que no momento do registro ficasse atestado de que a palavra de Deus estava ali sendo produzida. Quando comparamos com Pedro, é nítido porque ele deixou expresso na sua carta de que ele se utilizou de um amanuense, um homem que andou com o apóstolo Paulo em algumas de suas viagens missionárias, Silas ou Silvano. Silas foi o homem usado por Deus para ser o punho do registro proveniente de Pedro. A mente, Deus usou a mente de Pedro para escrever a sua carta, mas o amanuense foi Silas ou Silvano. Aqui em relação a Provérbios, como é nítido que foi feito por várias mãos. Salomão foi predominantemente o seu autor, mas vemos, por exemplo, que o capítulo 30 e o capítulo 31, vamos chegar lá, veio proveniente de outros dois reis, Lemuel e rei Agur. Então, ou seja, e muitos de Provérbios foi anônimo, não temos o registro da sua autoria, mas predominantemente Salomão. E aqui, a partir do capítulo 10, é nítido que é de autoria salomônica. E assim, aqui ficamos mais presos um pouco sobre a composição do livro de Provérbios, o que teríamos dito logo no primeiro dia. Mas por que essa particularidade
do capítulo 10 em diante, quando lemos, nós vemos que praticamente cada versículo ele tem é como se fosse uma unidade completa em si e trazendo uma dualidade. O caminho, o pensamento e as palavras do justo, bem como o caminho, os pensamentos e a atitude do ímpio. Como que cada versículo ele traz uma antítese, em que uma primeira parte do versículo expressa a virtude do justo, e ainda no mesmo versículo, como uma antítese, um contraponto, um defeito, né? Um pecado, ou uma fraqueza do ímpio. Por exemplo, aqui no próprio verso 7, alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Então, nesse versículo está falando de rico e pobre, mas já necessariamente num estado de aparência. O fingir aqui, assim, aquele que se passa como sendo algo e não é, e nos dois pontos. Isso já nos ensina, já sendo prático, que o viver por aparência custa caro. Custa além do que podemos sustentar. E que não somente se isso fosse o que era para ser praticado nas nossas vidas, não. Somos, por meio de outros contextos, desafiados pela palavra de Deus para sermos autênticos. Paulo fala, cada um tenha de si mesmo a verdadeira aparência, não indo além ou aquém do que somos de fato. O que devemos viver e ser diante de Deus e diante das pessoas tem que ser no que realmente somos. Mas quando falhamos nisso, primeiramente estamos sendo hipócritas se o nosso coração quer vender a ideia do que não somos para as pessoas ter uma visão de nós do que possivelmente poderíamos ser. Uma venda de uma autoimagem. Isto custa muito caro no que se for em relação ao bolso. Principalmente se é a primeira ideia, fingir ser rico e não ser. Primeiramente, isso seria algo nocivo no que se refere à nossa integridade diante de Deus. E, por um outro lado, até mesmo no exercício de mordomia cristã, dos recursos da nossa vida, do orçamento, isso vai a quem pensa em quantas e quantas pessoas estão extremamente endividadas porque gastam muito mais do que ganham, e principalmente com os recursos de créditos que temos disponíveis, créditos por meio de cartão de créditos disponibilizado por instituições financeiras que disponibilizam, mas fazem com que venhamos a pagar esse crédito muito mais do que o pegamos, e de uma forma a médio e longo prazo. Hoje, se falarmos em empréstimos aí, tem financeiras que fazem empréstimos consignados ou não para pagar em 5, 8, 10 anos. Algo que usamos de imediato.
custear algo que muitas vezes adquirimos de uma forma não exatamente necessária, mas supérflua. E estatisticamente, pouco mais de 60% das pessoas brasileiras, né, da população brasileira, estão endividadas, porque não se adequaram àquilo que é de uma forma real da vida. Vamos dizer, gastar só o que ganhamos, e aí ainda assim é um risco muito grande quando na administração do nosso orçamento comprometemos 100% do nosso orçamento. E aqui já temos um ensinamento muito precioso no verso 11, em que fala: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Assim, temos o conselho do sábio de que o princípio da honestidade deve ser algo que devemos respirar a todo momento. Então, assim, não ser um honesto aparente, não, ser um honesto autêntico, em que o nosso viver como um todo seja pautado por justiça, por retidão, por honestidade no íntimo do nosso ser. E, claro, podemos fazer um questionamento social e dizer, puxa, é nítido que convivemos com pessoas que, por meio da desonestidade, da opressão sobre pessoas, vivem como que se o crime compensasse. E principalmente se olhamos sobre aquele e aquela que detém, seja cargo público, que administra recursos públicos. Vivemos num contexto, e não é somente um contexto brasileiro, isso é mundial, porque é um problema, como já vimos em devocionais anteriores, um problema do coração humano, né? E que o que acontece é assim, aonde o ser humano por si só põe a mão, ele contamina. E aí, aparentemente, não é, digo, num tempo momentâneo, convivemos pessoas que com pessoas que no momento, de uma forma desonesta, exerce um certo domínio sobre a vida daquele que, de uma forma íntegra e honesta, e mantém essa honestidade, sofre por causa do pecado dos desonestos. Mas isso não perdurará para sempre. Cremos na existência de um Deus justo, e que dará a devida paga a todos, principalmente naqueles que vivem por meio da desonestidade, e que isso não perdurará. E para alguns, vamos dizer, a sua devida paga não vai ser necessariamente nesta vida. Há quem que, lamentavelmente, pode achar que nesta vida compensa o crime, compensa viver sobre o ganho e o lucro desonesto, mas não ficará impune. Independente da situação, se é nesta vida passageira que vamos viver, o incentivo para termos um coração íntegro e honesto vale para todo momento, e ainda assim vale a pena, não só pela perspectiva de que a nossa honestidade, a virtude de quem se entregou para ser guiado pela vontade, pela palavra de Deus,
nos dá uma perspectiva de que estaremos com Deus por toda a eternidade. E isso não é com base na justiça própria, mas por aquilo que Deus já fez por nós em Cristo Jesus, nos dando uma certeza e uma vida eterna pela graça, por misericórdia, por fé, mas a viver de uma forma honesta e justa, refletindo o que Ele já fez em nossas vidas por um ato da sua graça. Vale a pena viver, sim, de uma forma honesta, justa, reta e piedosa, de modo que não somos salvos por isso, não temos salvação eterna por meio disso, mas isso já reflete a virtude de Deus em nossas vidas, em que de todo o coração, quando procedemos assim, quem nos cerca vai olhar para as nossas vidas e vai perceber o quanto que Deus é poderoso, gracioso, e Ele é honrado por meio disso, quando neste mundo, nesta vida, Deus tem os seus filhos que se esforçam para andar em honestidade, em integridade e retidão, e Ele é glorificado por meio disso. Quero chamar a atenção para a parte final, que é acerca do justo, implicitamente dito aqui, porque ele fala na primeira parte que o desonesto, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas aquele que ajunta aos poucos terá cada vez mais. Temos já uma ideia muito clara, e aqui que eu digo que é algo que falou muito ao meu coração comigo nesse dia de hoje, nessa manhã, em que, puxa, não importa o quanto o número da minha receita, se eu ganho R$ 1.000 por mês, 2.000, 5.000, 10.000, mas quando eu não comprometo 100% do que eu ganho e faço uma reserva, mesmo que seja pouquinho. E olhe, conheço pessoas que com muita diligência e muita simplicidade têm o seu compromisso pessoal. Eu não comprometo 100% do que eu ganho. Eu guardo um pouquinho. Pessoas que se ganham R$ 1.000, R$ 50 por mês, poupa. E aí é muito mais do que a circunstância em administrar o orçamento, mas a cultura adotada para a vida. E, claro, é mais fácil para quem ganha 10.000 poupar 500, se a gente lidar numa proporção de guardar 5% apenas, do que o que ganha 1.000 poupar R$ 50. Economistas recomendam o que José recomendou já no passado no Egito, quando Faraó o colocou para ser o mordomo, o administrador do reino, em que o princípio de José era poupar 20%, 1/5 da renda. Lógico, alguém que ganha 1.000, vamos falar de 1.200, que é o nosso salário mínimo, poupar R$ 240 fica difícil e ter que lidar com 1.000. Mas há quem tem essa cultura e fala assim: vou viver com 1.000 e vou poupar 200. E como quem ganha 10.000 e gasta 12. Como quem ganha 5.000 e gasta 6. E é possível gastar o que não tem? É possível gastar o que não tem quando lidamos com esses sistemas de crédito, em que estamos gastando o que não é nosso, seja por meio do cartão, seja por meio do uso do cheque especial, e aí a conta vai crescendo,
E aí, para tentar escapar dos exorbitantes juros, utilizam-se de empréstimos para pagar algo de um consumo já feito. E isso é complicado. E eu já me vi nessa situação em que, puxa, para tentar contornar tudo isso, só mesmo mudando a cultura. Do tipo assim, voltar aqui nessa parte final a juntar aos poucos para ter mais. Então, assim, ter a cultura de não gastar o que não tenho. Já me vi enroscado em cheque especial, em renegociar faturas de cartão de crédito, em não conseguir pagar e ter que renegociar. E, puxa, hoje, assim, vivendo no limite do orçamento, mas administrável. Mas o que nos ensina o princípio que, puxa, foi algo escrito há milênios atrás, mas que até hoje é possível ter uma saúde financeira sadia, saúde financeira, porque tem muita gente que até fisicamente adoece por conta de depressão, ansiedade, preocupação, porque já está num apuro tamanho em que não dorme direito, aí vem as dores de cabeça, gastrite, úlcera, assim, sofre fisicamente por um problema que talvez sim ocasionamos voltando para a situação, viver de uma aparência, em que para sustentar uma aparência, não me refiro nem tanto à venda de autoimagem, mas uma cultura adotada e em parte até de certo ponto imposto por algo que faz parte da nossa vida, a fácil acessibilidade a créditos que não temos. Hoje tem aí financeiras que oferecem crédito até mesmo para pessoa que já tem um certo problema de dívida não paga, embora prescrita. Então, assim, a pessoa pensa assim: eu tive uma dívida no passado, meu nome foi inscrito no SPC Serasa, Serviços de Proteção ao Crédito, e embora a legislação diga que a inscrição no meu nome só pode durar por até 5 anos, então a pessoa espera passar esse tempo, o nome é tirado do serviço de proteção ao crédito, mas ele não pagou a dívida. A dívida existe. O nome inscrito pode prescrever e ter que sair do rol. E aí, em vez de adotar uma cultura de ele e ela, né, falando-se de pessoas, de adotar a cultura de lidar com o seu orçamento na medida do que ele é de fato, e claro, sendo uma pessoa diligente, preventiva, de não comprometer 100% do orçamento, poupando um pouquinho para, como falamos aqui de José, quando tiver que lidar com as situações dos tempos das vacas magras e das espigas raquíticas, precisamos lidar hoje, muitas vezes em situações de fato, de como reverter a situação. E aí sim, lidando com dívidas, de fazer as renegociações necessárias, ainda que seja liquidar com o compromisso que fizemos a médio prazo, e
o principal, se não mudarmos o nosso coração e termos uma cultura de autenticidade e honestidade com o que somos, e não do que o que aparentamos ser, nunca vamos resolver esse problema na vida. Então, ou seja, não estamos. Quando falar de dinheiro, de posses, de bens, quando lidamos com a palavra de Deus, lamentavelmente, por conta de todo o contexto de cristianismo brasileiro e mundial, e de que pessoas agindo de má fé tentam se aproveitar de pessoas inexperientes, ou pessoas que muitas vezes explorando o mal que ela tem no coração de anseios passageiros, ou anseios muitas vezes egoísta. Outros temos os exploradores que, em vez de falar do que realmente Deus espera, porque Deus fala muito acerca de finanças na nossa vida, mas ele fala que o princípio bíblico da parte de Deus é que todos os recursos que nos vêm à mão para administrar não é nosso, é dele. E temos que, de uma forma diligente, como servos dele que somos, mordomos dele que somos, administrar os bens que não é nosso. Então, sim, se eu, Marcos, como um pai de família, vou administrar o orçamento da minha casa, esse dinheiro que eu recebo mensalmente, eu e minha esposa recebemos mensalmente, ele não é nosso, ele é do Senhor e todo ele. Então, quando eu me preocupo em ser um pouco mais, usar um pouquinho da massa cefálica e fazer um orçamento doméstico em relação a planificar aquilo que compete à prestação da minha casa, ou para quem mora de aluguel, o aluguel mensal, ou lógico, começar primeiramente pela reserva daquilo que eu tenho como um compromisso de servo de Deus e investir no seu reino por meio dos dízimos e ofertas para a obra do Senhor, porque sou servo dele. Ter isso primeiramente estabelecido, depois todo o orçamento da casa, do alimento, dos recursos necessários para a manutenção, luz, água, condomínio, enfim, temos diversos elementos essenciais, deixar ali uma margem para o uso do lazer, porque é fundamental respirarmos, ter um momento de descanso, mas ser ali planejado. Eu vou até aqui, eu vou comer pizza com os amigos, seja numa pizzaria ou em casa, mas até aqui. E ter tudo isso planificado. E um fundo de reserva. Se eu não visualizo isso, não planifico, o meu coração, que é propenso e inclinado para satisfazer os meus desejos pessoais, do tipo assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então eu não vou olhar, não vou monitorar a minha fatura do cartão de crédito ou meu extrato bancário. Então, quando chegar próximo da conta, aí eu vou ver o que eu vou fazer, eu vou dar os pulos. E aí, geralmente, esses pulos é recorrer àqueles que muito esperam da nossa vida, que venhamos a ser provocados, o financeiro, peça aqui e eu vou viver dos seus juros, né? Temos que ter um cuidado muito grande com isso, para termos saúde, para não adoecermos, mas principalmente para honrarmos ao Senhor com a diligência da nossa vida. Então, ou seja,
se não caímos nesse erro do fingimento, e aqui o contraponto, ah, aquele que é rico de fato e vamos dizer, e finge ser pobre, ele não tá, aqui não está falando de uma hipocrisia, aqui está falando de uma simplicidade, porque aquele que é prudente, vamos dizer, ele vive na simplicidade e consegue poupar. Essa segunda parte aqui, outros fingem que são pobres e têm riqueza, não está falando de hipocrisia, repito, está falando de viver com simplicidade, e ele incorre naquele segundo ponto lá do verso 11. É aquele que ajunta ainda que pouquinho. Então, assim, nesse de pouquinho em pouquinho, mas porque adotou uma cultura, um estilo de vida que não compromete 100% do que tem, ou pior, não compromete 120, 150 do seu orçamento financeiro, e não gasta além daquilo que recebe. Ou seja, quando adotamos um estilo de vida na simplicidade, e o estilo de vida simples, até mesmo isso é possível, por exemplo, para quem é rico diligente. Ele não compromete 100% da sua riqueza porque, por exemplo, ele pesquisa, não vai na loja de grife, mas adquire o mesmo produto, em outlet, em promoções pela internet, e tudo isso dentro daquela margem pré-estabelecida no seu orçamento. Enfim, o tempo aqui é muito limitado, mas podemos ter preciosas lições para a nossa vida quando olharmos para textos como esse, provenientes do livro de Provérbios, quando vai falar sobre riquezas, posses, dinheiro, ter o princípio que temos que estar arraigado no nosso coração, uma cultura, uma mentalidade de uma vida de simplicidade. E vida de simplicidade não estamos falando de autocomiseração, vamos dizer, viver como se fosse vivesse numa pobreza, numa miserabilidade. Não, simplesmente de não gastar no limite do que ganhamos, ou pior, e além disso, é cultura mesmo, mentalidade, estilo de vida. Então, ou seja, quando disciplinamos o nosso coração, o nosso viver, de um modo que isso venha em todo momento glorificar ao Senhor, aí sim estamos exercendo uma vocação para aquilo que Ele nos chamou. Um exercício de mordomia, de que administramos para Deus tudo que nos vem à mão, como não apegado, nos sentindo dono daquilo, como trazendo o princípio dito por Tiago, em que ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o uso do dinheiro, mas o amor a ele. Então, assim, quando amamos de uma forma a ser gananciosos, imprudentes, avarentos, aí estamos incorrendo num erro em que precisamos tratar, e é possível tratar. Primeiramente, a começar, Deus, me ajude a te honrar, a administrar com tamanha prudência aquilo que o Senhor me permite vir da mão, e somente aquilo que me vem à mão. E assim, vamos estar honrando ao Senhor como verdadeiros mordomos de uma riqueza que é dele, né? E que podemos desfrutar com saúde. As riquezas de um homem servem
Aqui falaria alguém acerca do alguém sujeito até mesmo a sequestro relâmpago, né? Em que quando lidamos com muitas posses, os olhares sobre a nossa vida acaba sendo muitas vezes inevitável. Aí temos às vezes até que dispor de recursos além para uma segurança, né? Então, às vezes nos vemos obrigados, dependendo das circunstâncias, a ter carros blindados. Longe, isso não é a minha situação, mas pensando em alguém que Deus o capacitou para lidar com recursos maiores, porque Deus faz isso no limite da nossa força. E que às vezes o pobre não tem muito olhar, não vai sofrer ameaças nesse sentido. Mas estamos falando em situações específicas que pode nos acometer. O verso 8 ele é muito mais focado nessas situações aí de ameaças em pagar por resgate, em que o rico está sujeito e o pobre não. Mas o pobre pode estar sujeito se ele vendeu uma imagem daquilo que não é. E aí, para fechar, corre aí pela internet um vídeo de alguém que se diz transsocial, que é a pessoa que diz: eu sou um rico vivendo no corpo de um pobre. Eu penso como rico, eu gasto como rico, eu convivo com as pessoas como sendo rico e eu sou pobre. Eu sou um transsocial e eu não aceito essa situação na minha vida. Claro, até o vídeo que corre aí provoca muitas risadas, porque talvez a pessoa ali está sendo irônica, né? Mas, dizendo eu sou um transsocial. Não, mas pior que isso cabe perfeitamente no estilo de vida de alguém que vive aqui nessa primeira parte aqui, finge que são rico e nada tem. É aquilo assim, não, meu espírito é de um homem rico, eu só não sou rico. Eu nasci no corpo errado. Então, assim, eu nasci numa vida errada. Eu não aceito isso, não. Aí, aplicando o princípio bíblico, temos que ser plenamente consciente de quem somos de fato e do que temos de fato e até aonde podemos ir de fato. Então, assim, não não seja um transsocial, não. Reconheça de fato quem você é. E com isso, busque sabedoria em Deus, aquela sabedoria prática para aplicar na vida, aplicar o orçamento, o uso daquilo que te vem à mão como receita e os pagamentos daquilo que vem como despesa, fazendo isso para honrar o Senhor. E peça mesmo sabedoria, e aí, claro, sendo diligente numa cultura, num estilo de vida em que honremos a Deus na administração dos bens, Deus pode nos surpreender muito mais com os milagres que Ele faz em nossa vida. Recursos que vêm que não esperávamos, até mesmo para acertar situações na vida, quando nos propomos a moldar o nosso coração por aquilo que Ele espera que sejamos. Bem, hoje fui um pouquinho mais longo, mas eu espero que possamos ser muito abençoados nesse sentido. Pai, nos ajude. Oro nesse sentido, como falando de recursos, bens e os princípios que a tua palavra tem para as nossas vidas, que possamos ser servos e mordomos fiéis na tua presença,
a administrar com sabedoria os recursos que nos vêm à mão. Ajuda-nos, Senhor, porque quando lidamos e falamos de bens, dinheiro, somos suscetíveis a pecar, como disse Tiago, a amar o dinheiro. Livra-nos, Senhor, da avareza, da cobiça, da arrogância, da ganância. Faça com que os nossos corações viva num estilo de simplicidade. Independente de sermos financeiramente ricos ou pobres, em que temos que fazer até um malabarismo da vida em administrar os recursos que temos, mas que vivamos, independente de ricos ou pobres, uma vida de simplicidade, honestidade nos negócios e na vida. Ajuda-nos, Senhor, a aplicarmos esses preciosos princípios em nossas vidas para a honra e louvor do Teu nome. Senhor, essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. Que meu querido e minha querida, tendo isso como princípio, como alguns fingem ser o que não são, que venhamos a viver na presença de Deus e dos homens o que somos de fato e viver nesse estilo de vida, nessa cultura, como quem ama ao Senhor e quem quer ser prudente, diligente na administração da vida. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia no Senhor.